No início da nossa história havia escuridão. Mas era uma escuridão silenciosa e sufocante que existia por si só. Mas um dia, de repente, uma luz acendeu, e era muito brilhante. Mas também era alto e chamativo. E então ele se tornou a causa da mudança e do caos. A luz rompeu a escuridão e criou tempo e movimento. Mas ele também criou a própria vida. E a vida, nascida da luz, tornou-se cada vez mais forte. E no meio da escuridão, seres de luz surgiram. E eles se autodenominavam os brilhantes. E então eles começaram a dominar o mundo. A escuridão não podia mais tolerar a arrogância dos iluminados. Ela criou um guardião para se opor aos seres de luz. E seu nome era Phantaminum. Ele era um guerreiro da ordem, nascido das trevas, o mais forte dos seres. Ele rastreou os brilhantes, transformou-os em joias e os selou. Mas Phantaminum não os destruiu. Ele já havia se apaixonado por sua beleza e estava cativado por ela. Ele fez das joias parte de seu corpo, e ele se autodenominava o Rei das Joias. Mas o Rei das Joias e seus tesouros estavam acima de tudo. O mundo chamou ele e seus seguidores de devoradores de luz e prostrou-se diante de seu poder. Logo essa criança nasceu e chorou com sua voz de recém-nascido. A menina que pegou a criança e disse que finalmente o havia encontrado. E agora em suas mãos tornou-se algo novo e brilhante. A menina contou ao menino que sua família havia sido derrotada pelo Rei das Joias. E ele é o único que pode resistir aos fantasmas. E também sua única esperança. Urek Mazino. De repente, um jato de água saiu da criança e atingiu a menina diretamente na cabeça. A menina ficou completamente molhada e disse que aquela era a essência original. A criada aproximou-se de Madame Gaide e pediu-lhe que se enxugasse. Aide secou-se e respondeu que, no entanto, esta criança faria o mundo inteiro brilhar para sempre. Numa noite escura, Urek apareceu em algum lugar da torre e não sabia onde estava agora. Olhando ao redor para o deserto completo, ele percebeu que estava um pouco perdido. Urek continuou sua caminhada e, tendo chegado a um beco sem saída, não sabia para onde ir agora. E como esse desgraçado do Phantaminum desapareceu? Urek ficou tão irritado com isso que até começou a serrar o maxilar. Mas de repente um guardião apareceu na frente dele com uma arma nas mãos, que parecia um alienígena. O guarda disse que parabenizou quem conseguiu abrir a porta e entrar. Ele ganhou o direito de subir na torre. E isso significa que ele é o escolhido e pode ir para a torre do vencedor. Esta é a chance dele de conseguir qualquer coisa. O guarda aproximou-se do escolhido e perguntou o que ele diria diante de tal proposta. Naquele momento Urek estava pensando, o que há de errado com esse coelho? Mas o guardião viu imediatamente que esta criança era uma daquelas que não deveriam entrar na torre. O guarda lhe deu as costas e disse que ele poderia ir tomar uma bebida. Acontece que ele não consegue ir mais longe. Urek começou a rir, mas pediu que ele lhe dissesse como sair dali. O guarda respondeu que não tinha ideia. E o cara vai ter que descobrir isso sozinho. Urek ficou bravo e o deteve. Urek disse que as palavras do guarda sobre ser capaz de obter qualquer coisa podem ser ilusórias, certo? O guarda respondeu que não tinha certeza absoluta, mas não podia dizer que era impossível. Porque tudo espera no topo da torre. Urek pensou sobre isso e disse que estava dentro. Ele veio aqui porque seguiu o fantasma. E o próprio Guardian disse que não sabe como sair daqui. Então ele vai entrar. O guarda acenou com sua bengala e disse que, se esse fosse seu desejo, não poderia fazer nada para ajudar. Deixe-o desafiar a cabeça, porque ela não aceitou. E ele mesmo deve ascender ao topo. Urek ficou feliz que tudo deu certo para ele e imediatamente passou pelo portal que levava à torre. Naquele momento, uma sirene soou na torre, ordenando que todos se levantassem. E para os poucos escolhidos este é um campo de testes. E eles precisam chegar ao andar mais baixo da torre. E o teste é chamado de infernal. Naquele momento, Urek ainda cochilava na grama e nem sequer ouvia a voz do microfone. Em seu sonho, Urek simplesmente sentiu o cheiro do sal. A voz disse que 400 pessoas estavam reunidas ali. Deste ponto em diante, eles matarão ou serão mortos. E o jogo terminará quando restarem 200 jogadores. Essas pessoas passarão no teste e irão para o próximo andar. E se em uma hora houver mais de 200 deles, todos os escolhidos perderão. Portanto, não há necessidade de evitar confrontos e se esconder. E ele lhes dá permissão para matar tudo que chega às suas mãos. Um dos escolhidos estava correndo pela floresta naquele momento e segurando a cerimônia em suas mãos.
Mas o outro escolhido simplesmente viu o garoto e desferiu golpes nele. Mas o cara desviou do golpe e, novamente, correndo, gritou para seu oponente poupá-lo. Mas um vento passou por ele, e ele ouviu uma voz que lhe disse para se afastar. Bem ali, um raio passou por ele, o que surpreendeu até o próprio sujeito, algo que ele não esperava. E imediatamente o sangue jorrou do peito do inimigo. A menina perguntou ao rapaz se ele estava bem. Acabou sendo Lopobia Evelyn. O rapaz olhou para ela com alegria e agradeceu por salvá-lo. Evelyn disse que não havia necessidade de agradecê-la. O rapaz se sentiu incomodado e perguntou por quê. É um jogo de matar ou morrer, então por que ela o salvou? Evelyn respondeu que quando as regras foram anunciadas, ela entendeu alguma coisa. Eles não sabem quais desafios os aguardam. Se os 200 mais fortes forem selecionados aqui, será mais difícil daqui para frente. E como ela terá que lutar depois, ela preferirá enfrentar os fracos. Então neste teste ela está mirando no mais forte. O rapaz perguntou à moça se ela o ajudou porque ele parecia fraco. Evelyn respondeu que tudo estava correto. Evelyn se sentiu incomodada e perguntou se ele era realmente forte. O cara levantou as mãos e respondeu, claro que não. Ele é fraco e frágil. Evelyn concordou com ele e lhe disse para segui-la. O rapaz ficou feliz em ver tal companhia e correu atrás dela. Mas os outros escolhidos lutaram com outro escolhido, que também não era fraco. O escolhido gritou que esse cara era forte. O cara também não entendia por que eles estavam lutando contra tantos oponentes. Mas Evelyn gostou e respondeu que aquela era a sua chance. Evelyn simplesmente correu por trás e pulou na cabeça do inimigo, deixando um ferimento em seu ombro. Ela não o deixou depois disso e continuou a enfiar sua longa espada no corpo do escolhido, completamente banhado em poças de sangue. Depois de matar o próximo escolhido, Evelyn simplesmente limpou sua espada e disse que eles poderiam seguir em frente. Naquele momento, o cara só queria sentar no rabo dela. De repente, Evelyn se escondeu atrás de uma pedra e disse para ele fazer o mesmo. Evelyn disse que havia uma garota em pé no estrado. O cara perguntou se ela era tão forte que precisava se esconder. Evelyn respondeu que tudo estava correto. Esta é a princesa Zacarda. O cara ficou surpreso ao saber que ela era uma princesa. Afinal, ele só tinha ouvido falar da existência deles. O cara ficou curioso para saber por que eles estavam no mesmo julgamento com um monstro desses. Mas ela é uma beleza incrível. Os rumores nem sequer mentiam. Mas Evelyn não gostou e enfiou os dedos nos olhos do rapaz. O cara começou a gritar e perguntou se ela queria arrancar os olhos dele. Evelyn respondeu que estava um pouco confusa com o que estava acontecendo ao seu redor. E talvez haja raiva fervendo dentro dela porque ela é forte, mas não tão bonita quanto a princesa. O cara disse que ela era perfeita, então ele foi atrás dela. Evelyn respondeu que havia poupado os olhos para ouvir. De repente, a princesa Zacarda estendeu sua espada para o lado. Evelina, vendo isso, mandou o rapaz se abaixar imediatamente. Zacarda os viu de longe e imediatamente apontou sua espada diretamente para eles com toda a sua velocidade. A espada simplesmente passou por todos os inimigos na velocidade da luz, e apenas gritos foram ouvidos. Naquele momento, o cara ficou interessado em saber como ela conseguiu fazer isso. Conseguiu se lidar com tantos oponentes. A voz do microfone dizia que o número de participantes havia caído drasticamente e restavam apenas 252 participantes. Evelyn perguntou ao rapaz se ela ainda se achava bonita. O cara pensou um pouco e respondeu que sim. Mas, por outro lado, ele não queria olhar para ela. Evelyn ficou brava e enfiou os dedos nos olhos dele novamente. O cara não teve tempo de desviar e gritou novamente por causa da dor nos olhos. Evelyn disse que agora estava claro por que os homens estavam morrendo jovens. Ela acha que perder a visão o ajudará a sobreviver. O cara disse para ela não dizer coisas tão terríveis. De repente, Zacarda olhou ao redor e viu um sujeito deitado na grama, imóvel. Ela pensou, o que há de errado com esse cara? E ele está apenas dormindo no momento? Mas vários jogadores estão se aproximando dele. E aparentemente eles decidiram se unir. E agora esse cara vai morrer em breve. O inimigo perguntou por que esse cara estava deitado? Eles disseram que a torre estaria cheia de todo tipo de ralé. E ele saiu, eles não mentiram. Eu nunca imaginei que alguém pudesse dormir em tal situação. O inimigo levantou a perna e, empurrando, disse para ele acordar e cantar uma canção para eles. E virando-se para o outro lado, Urek respondeu que ainda queria dormir.
Os inimigos o cercaram completamente após suas palavras e decidiram acabar com ele enquanto dormia. Mas, sentindo o ataque, Urek realizou acrobacias, e com os 2 pés, pousou bem na cabeça do inimigo. Zakarda viu com seus próprios olhos e disse que era isso que ela esperava. Urek, recobrando o juízo, disse que realmente iria continuar dormindo. Eles entenderam? O inimigo simplesmente ficou assustado com suas palavras e respondeu que não iria perturbar seu sono. Urek se lançou sobre ele e perguntou se ele sabia que acordar uma pessoa durante o sono profundo era prejudicial. O inimigo nem teve tempo de fugir e desmaiou com o grito e o ataque. Urek disse que, como ninguém o incomodaria agora, ele voltaria para a cama. Mas a voz imediatamente disse que o teste terminaria quando restassem 200 pessoas. Isso significa que resta apenas uma pessoa antes da linha de chegada. E faltam apenas 10 minutos. Zakarda, ouvindo essas palavras, desceu imediatamente da montanha direto para o território de Urek. Urek perguntou se ela queria convidá-lo para um encontro. Zakarda apontou sua arma para o rapaz e disse que ele deveria matá-lo. E parece a ela que ele esqueceu as regras. Mas tudo bem, porque ela vai ajudá-lo. Mas Urek a interrompeu e disse que não precisava de ajuda. Zakarda perguntou se ele não queria matá-lo. Estas são as regras deste teste. Urek perguntou por que ele deveria seguir as regras de outra pessoa. Ele é um homem livre. Mas Zakarda disse ao menino que se ele tratasse o teste daquele jeito, ela o mataria. Urek olhou para a espada ao lado de sua cabeça e disse que ela não conseguiria fazer isso. Ele entendeu que se você olhasse atentamente para ela, mesmo à primeira vista ela era uma beleza. Urek ficou interessado e virou-se para o lado, corando. Zakarda não gostou disso e perguntou por que ele se afastou. Agora ele ficou com medo dela? Urek respondeu que não. Ele simplesmente não sabe lidar com garotas bonitas. Isso é confuso. Zakarda perguntou se ele realmente faria o teste. Urek a interrompeu e respondeu que não precisava ser nenhum deles. Zakarda disse que não havia tempo. Os outros estão escondidos e ele não os encontrará. Então deixe-o acabar com esse cara nos últimos minutos. Esta é a melhor saída para a situação. Urek perguntou a ela. E o camarada bem na frente dela? Zakarda não entendeu nada. Mas o cara disse para ela olhar para o microfone. Zakarda ficou surpreso e perguntou ao rapaz se ele estava falando sério. Afinal, há um farol de testes ali. E então Urek começou a gritar que aquele era um cara quadrado. E ele também está incluído entre os jogadores? O cara que estava lá ficou surpreso e perguntou: quem é esse cara louco? Urek gritou para ele descer imediatamente. Ele certamente vai pegá-lo. E então esse jogo idiota vai acabar. Zakarda perguntou se ele era louco. Este é o administrador do teste. Oficial. Ele não está incluído no total. Ele não conseguirá pegá-lo, mesmo que conseguisse. Mas Urek apontou o dedo para baixo e gritou para ele descer. E se ele pegar, será contado como 2 jogadores ao mesmo tempo? O moderador começou a rir e disse que havia um louco entre eles. De repente, ele viu um brilho estranho no céu e Zakarda também percebeu. E depois disso, o moderador apareceu bem na frente de Urek, e se mostrou um dos mais fortes do jogo. Todos os jogadores ficaram chocados ao ver o administrador do desafio, porque ele entrou no jogo. O administrador disse que não sabia de onde o menino vinha, mas que ele devia vir de um país selvagem, onde não sabiam da existência de policiais. E muitas vezes esses são pobres tolos ignorantes como ele. Então ele quer capturar e matar para completar o teste, perguntou o oficial. E como ele vê que o cara virou administrador, já que ele ousa pensar assim? Urek perguntou-lhe o que isso significava. O oficial começou a rir e, virando-se para o rapaz, mostrou do que seu riso simples era capaz. O riso era tão forte e alto que as ondas sonoras começaram a jogar os jogadores para trás. Zakarda até tapou os ouvidos e esperava isso do oficial. Somente com sua risada ele controla Shinsu. O policial chegou perto do ouvido do rapaz e perguntou se ele estava em sã consciência. Há uma regra na torre que diz que os oficiais não devem mexer com os escolhidos. Mas os administradores do desafio podem aplicar sanções apropriadas aos escolhidos que negligenciarem as regras do jogo. E cortar sua perna seria uma punição bastante branda. Não é mesmo? Urek perguntou surpreso. Sanções apropriadas? Mas o que ele fez de errado? E pegando o oficial pela mão, levantou-o dos ombros e disse que tais castigos. O oficial ficou chocado ao ver que esse sujeito tinha o poder do escolhido.
Mas Urek perguntou, aqueles com habilidades especiais não deveriam impor punições? O oficial respondeu que esse pirralho não tinha ideia sobre Shinsu. Mas de repente a voz disse que o número de participantes no teste havia chegado a 200 pessoas. E o jogo acabou. Zakarda imediatamente se sentiu aliviado por alguém ter matado o último jogador. E do ponto de vista competitivo, seria legal se esse cara morresse aqui. Mas como ele foi imprudente o suficiente para desafiar a administradora do teste, ele pode ser útil para ela no futuro. O oficial se virou e disse ao escolhido que ele teve sorte. E ele pode ser grato por estar vivo. E eu me resignei às regras. E a torre está cheia de monstros que ele nem consegue imaginar. E não há necessidade de ser insolente. Mas o oficial aproximou-se da princesa e disse que tinha sido rude. Zakarda respondeu que estava tudo bem. Mas Urek disse que era uma vergonha. Afinal, ele poderia tê-lo derrubado em alguns segundos. O policial imediatamente se virou e chamou o sujeito de louco. De repente, um portal se abriu diante deles, por onde o oficial teve que desaparecer. Urek ficou surpreso, pois de repente sentiu um poder estranho. E ao lado deles um sujeito saiu e se dirigiu ao administrador do dungeon. O rapaz disse ao administrador que isso seria suficiente e que as regras deveriam ser seguidas. O oficial se virou e ficou um pouco surpreso ao ver que o diretor havia aparecido no campo de testes. Urek perguntou, quem é mais forte? O diretor pensou na resposta e disse não. Ele é muito, muito mais forte. O diretor simplesmente se virou e disse que o teste havia terminado. E que Dungeon não perca tempo e termine tudo aqui. Dungeon disse em voz alta que o teste havia terminado. E todos os que permanecerem vivos serão transferidos para o próximo andar. Mas as coisas ficarão ainda mais difíceis para eles a partir de agora. E eles precisam se preparar para isso para vencer. E virando-se, olhou para Urek e ordenou que ele se preparasse especialmente. Afinal, ele teve sorte dessa vez, mas se acontecer de novo, ele vai reduzi-lo a pó. E ele não se importa se é o escolhido ou não. Urek continuou firme e disse ao oficial para tentar fazer isso. Dungeon disse novamente que o primeiro teste havia terminado. E todos os escolhidos passarão para o próximo teste. Nesse momento, dentro da fortaleza voadora do andar de testes, no escritório do diretor, o diretor gritava que isso era uma vergonha. Afinal, o administrador interferiu no teste inicial. Dungeon respondeu que estava pedindo perdão por seu ato imprudente. Ele não deveria ter cedido às provocações da escolhida. Isso acontecia pela primeira vez, ele não conseguia se conter. O diretor pensou sobre isso e disse que sentia que Dungeon o estava negligenciando porque o responsável pela sala estava ausente no momento. Dungeon começou a negar tudo e respondeu que não poderia fazer tal coisa. Ele ouviu falar sobre o quão terrível o diretor era quando estava bravo. Ele sabe que não são apenas rumores. Então ele nunca ousaria. O diretor disse que ficou satisfeito em ouvir isso. Isso nunca deve acontecer novamente. Mas isso é improvável, mas se Dungeon sucumbir novamente à provocação do escolhido, então deixe-o se certificar de transformá-lo em pó. E, claro, ele não terá que limpar a bagunça que fez. Dungeon percebeu seu erro e saiu do escritório. Mas Dungeon estava pensando naquele momento. O que o diretor queria dele? Ele só se contém porque tem medo dele. Mas seja como for, esse escolhido é um sujeito atrevido. E com a permissão do diretor, ele vai espalhá-lo na parede assim que a oportunidade surgir. O diretor imediatamente abriu o perfil do escolhido Urek Mazino e viu que desta vez um jogador interessante havia chegado até eles. Mas ele ficou curioso sobre a origem desse jogador. Mas seu local de origem não é indicado. Nesse momento, todos na sala dos jogadores estavam felizes porque eles tinham se mudado para outro andar. O jogador ficou feliz e disse que sobreviveram mais do que ele esperava. E talvez ele devesse ter se esforçado mais. Mas naquele momento Urek estava passando por ele e tocou o jogador com o ombro. O cara ficou bravo e perguntou se ele era largo. Urek se virou e pediu perdão. E ele disse que havia muita gente aqui. Mas o rapaz, olhando mais de perto, respondeu que era ele. E ele não ousa detê-lo. Urek ficou um pouco chocado ao ver que o cara mudou sua gíria coloquial tão rapidamente. Mas esse jogador parece muito mais velho que ele. Mas ele ainda se dirigia a ele como uma pessoa respeitada. De repente, a administradora do próximo teste, chamada Gisli, apareceu acima deles. E ela parabenizou a todos pela aprovação no primeiro teste. Urek estava descontente com outro administrador.
Afinal, ela não é como aquele cara e isso irrita. Gisli disse que o novo teste seria muito fácil. E para subir na torre eles precisam ser capazes de fazer duas coisas. É unir-se e agir sozinho. Antes eles se matavam, agora é hora de trabalharmos juntos. Eles serão divididos em grupos de 3. É claro que se aproximar lhes dará a oportunidade de cometer uma traição a qualquer momento. E para chegar ao topo da torre, é preciso cooperação e independência. Então o novo desafio é um jogo de equipe tradicional. E isso se chama virar ou largar. Zakarda ficou chocado ao ouvir sobre os jogos de virar. Mas Urek nem sequer entendeu a essência deste teste. Mas o touro que apareceu disse para eles entregá-lo ou deixá-lo. Mas em algum lugar na torre da montanha estava sentado um jogador que atacava os outros jogadores com suas técnicas. Mas naquele momento, um jogador estava correndo na frente dele. Ele decidiu acabar com ele e atacou com seu raio. O diretor se aproximou dele e disse que o cara não estava dando o seu melhor. O menino se virou e perguntou há quanto tempo Raab estava ali. E os novos escolhidos? Raab olhou para o corpo morto do menino e respondeu que não havia nada de interessante. E olhando ao redor com o olhar ele disse que não havia nada de interessante. Os jogadores começaram a perguntar surpresos: o que significa virar ou sair? E do que se trata isso? O jogador perguntou em voz alta: que tipo de pessoas são essas? Onde eles moram que não sabem disso? Urek perguntou o que ele sabia. O jogador respondeu ao ancião que ele, claro, entendia o que estava sendo discutido. O jogador disse a Urek para estender a mão e deixá-la com a palma para baixo ou virá-la. É assim que as equipes são formadas. Palma para baixo para alguns e para cima para outros. Dessa forma eles se tornarão um time. E se suas palmas coincidirem, eles se unirão. Então o mais velho deve dizer-lhe com antecedência se ele vai deixar a palma da mão ou virá-la. Urek perguntou ao rapaz por que ele deveria unir forças com ele. Gisli disse de repente que, infelizmente, esse jogo tem regras completamente diferentes. Geralmente, inverter ou deixar ajuda a dividir as equipes de forma fácil e rápida. E a posição da palma é o fator determinante. Mas há um porém no teste deles. No jogo, vire-a ou deixe-a, eles jogarão primeiro com a cabra que está atrás dela. Os jogadores ficaram surpresos ao saber que jogariam contra uma cabra. Gisli disse que estava tudo correto e pediu que olhassem suas mãos. Sua mão direita está virada para cima, enquanto sua mão esquerda permanece em sua posição habitual. Agora, deixem-nos olhar para ela. A mão direita está virada, e a esquerda permanece. Isso significa que ela passou nesta rodada. E agora cada um deles deve observar as mãos da cabra para repetir sua posição. Se conseguirem repetir a música exatamente até o final, eles passam. Se não, você perde. Como diz o ditado, é melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes. E já estão começando o primeiro turno. O jogador ficou surpreso e perguntou: agora mesmo? Gisli disse a todos para se prepararem. E ela deu o sinal para a cabra começar também. A música começou a tocar e dizia aos meninos para virarem a mesa ou deixarem a mesa, porque havia uma chance de ganhar, ou talvez perder. Deixe-os decidir e não demore. E se duvidarem, que saiam imediatamente. A cabra começou a torcer os braços e a fazer movimentos. Mas os jogadores ficaram indignados e disseram que foi rápido demais. A confusão começou e todos disseram que estava tudo ruim. E todos perguntavam uns aos outros se tinham conseguido perceber. Gisli perguntou se era muito rápido. Mas é uma pena. Apenas 24 pessoas passaram com sucesso. Vendo um sinal no corpo de Urek de que ele havia falecido. O jogador disse surpreso que o mais velho havia falecido. Mas Urek perguntou-lhe: o que há de tão difícil nisso? Gisli disse que aqueles que passaram têm o direito de recrutar um time para si. Ao verem que a princesa Zakarda havia falecido, eles começaram a se aproximar dela e pedir para se juntar à sua equipe. O jogador, vendo que Evelina também passou, perguntou: direito de escolher os integrantes do time? Gisli disse que tudo estava correto. O direito de escolher seus companheiros entre aqueles que falharam no jogo com a cabra. Você deve jogar flip ou live para tornar o jogador um membro da equipe. E deveríamos mostrar novamente como isso é feito? Há alguém que já passou e quer começar? Quanto mais cedo começarem, mais opções haverá. Evelina levantou a mão e disse que estava pronta. Gisli disse que era excelente. Evelina pode escolher um dos perdedores. O cara esperava que Evelina o escolhesse. Mas, ao vê-la passar, ela se virou para ela.
Evelina se aproximou de outro jogador e disse que o havia notado durante o último teste. Ele não era mau. Ele não quer se unir? O jogador perguntou se ela achava isso. Mas o cara nem ficou surpreso que ela escolheu os outros. E é claro que ela não vai se meter com alguém como ele. Gisli disse que agora os dois tinham que brincar um com o outro. O bode ligou a música e disse que se as posições das palmas combinassem, eles formariam um time. Mas se não, Evelina imediatamente começou a fazer as mãos. Mas, inesperadamente, no final, suas mãos coincidiram. O jogador ficou infeliz e perguntou por que tão rápido. Evelina respondeu que era uma decepção. Ela pensou que ele seria útil, mas não queria estar no mesmo time que uma pessoa tão sem talento. Gisli esperava isso de um membro das 10 grandes famílias. Eles entendem as regras da torre e jogam de acordo com elas. Gisli disse que infelizmente os dois não conseguiram formar uma equipe. E isso significa que o bode imediatamente agarrou o jogador com sua mão enorme e mostrou a língua. E Gisli disse que o perdedor seria sacrificado a uma cabra. O jogador gritou e disse que isso não estava nas regras. Eles não falaram. Mas o bode não pôde ser detido. Abrindo a boca, jogou o jogador fora e o engoliu. Os jogadores ficaram assustados e gritaram que a cabra o tinha comido. Mas o que está acontecendo aqui? Gisli disse a eles que, como eles viram, se perdessem, eles se tornariam uma oferenda para o bode. Mas em troca, se vencerem, eles podem decidir se querem ficar no mesmo time do adversário ou sacrificá-lo. E assim serão recrutadas equipes de 3 pessoas. Todos os perdedores serão eventualmente destruídos. E agora estava claro para Evelina. Mesmo formando equipes, como em outros desafios, somente os mais fortes sobrevivem. Isso significa que se ele for capaz de repetir os movimentos da cabra na primeira rodada, ele tem a capacidade de eliminar aqueles que ela quiser remover do campo de jogo. E Gisli disse de repente que agora os vencedores do primeiro turno poderiam escolher seus oponentes entre os perdedores. Zakarda se aproximou do jogador perdedor e perguntou se ele jogaria? A menina ficou em choque e não esperava que a princesa se aproximasse dela. O loiro também olhou ao redor e pensou, quem ele deveria matar? E então uma voz foi ouvida ao lado dele, pedindo misericórdia. Urek se virou para o jogador que estava por perto. O jogador se virou e perguntou ao ancião o que aconteceu. Urek o convidou para tocar. O jogador perguntou surpreso, com ele? E congelou no momento. Urek perguntou se ele não queria. Você não disse que sonhava em estar no mesmo time que ele? O jogador abaixou a cabeça, porque ele falou, mas agora tem um, mais. Urek perguntou, então qual é o problema? Gisli disse imediatamente que aqueles que se recusassem a jogar seriam imediatamente sacrificados ao bode. O jogador imediatamente gritou que estava jogando. O jogador concordou e disse que, como essas eram as regras, ele concordava. Mas na minha cabeça eu sabia que esse era o fim. Não tem como ele acompanhar. Urek viu que o jogador começou a falar, mas disse para ele levantar o rosto para a frente. O jogador pensou que ficar virado para frente significava que ele iria virar. Ou Urek está apenas tirando o sarro dele. E ele é confiável? O jogador nem sabia o que fazer naquele momento, porque não sabia nem entendia nada. Abrindo os olhos, ele viu que suas mãos estavam alinhadas. Ele imediatamente ficou feliz e gritou para o mais velho que eles ficariam juntos. O jogador disse que eles não se conheciam, então por que ele decidiu confiar nele? Afinal, agora a vida dele depende dele, ele sabe disso, certo? Urek respondeu que sim, ele sabia. O jogador perguntou, então por quê? Ele não é forte o suficiente para fazer tal aposta. Urek respondeu que achava que o cara acreditaria nele. E como ele creu, então ele confia nele. E o trabalho em equipe não é construído com base na confiança? Se não ele, então quem? E então o jogador viu que a mão estava se aproximando do ancião e o parou, dizendo para ele não tocá-la. E eles são um time. A cabra parou imediatamente. O jogador começou a se curvar e disse que pedia desculpas por ter sido rude antes. Porque por fora ele não era ninguém. Ele ganhou um bilhete de sorte para estar aqui. Ele nunca esquecerá que o mais velho confiava nele. Enquanto eles forem um time, ele nunca o trairá. Urek concordou e disse ao jogador que ele parecia mais velho. E pode falar normalmente. O jogador disse que entendeu tudo. O jogador disse ao ancião para escolher bons companheiros e criar um time forte. De repente, Gisli disse que o primeiro round havia terminado.
Infelizmente, apenas 7 pessoas começaram a criar equipes. O que significa que eles continuarão. Mas apenas um representante de cada equipe pode participar do jogo. Urek ficou em frente ao bode e começou a repetir depois dele. Os jogadores disseram que Urek estava no meio e ele fez um movimento em falso. O jogador, vendo isso, gritou para o mais velho. Mas Urek lhe disse para não se preocupar. Ele perdeu de propósito. O jogador ficou surpreso e perguntou, de propósito? Urek disse para ele olhar para trás. E muitos fizeram como ele. O jogador perguntou se eles fizeram isso de propósito. Mas por quê? E eles já identificaram jogadores fortes na última rodada, não é? Mas quem quer correr o risco e começar um jogo com eles? Urek perguntou. Então por que se preocupar em tentar agora obter o direito de escolher nesta rodada? Eles, assim como ele, querem evitar conflitos desnecessários. O jogador disse que entendeu tudo. E isso significa que ninguém irá atacá-los nesta rodada. Ninguém quer mexer com um oponente forte. Urek respondeu que ele estava certo. Mas ainda assim, o mundo está cheio de pessoas loucas. De repente, a Carda estava ao lado deles e se virou para ele. Urek se virou e disse que ela era do último teste. E este é um símbolo de armas. Zacarda se aproximou dele e disse para ele brincar com ela. Todos começaram a gritar que a princesa venceria. Urek também percebeu que ela estava mirando nele. Ele perguntou a ela o que ela queria tocar? E se ela pensa em matá-lo, então é melhor recuar. Zacarda respondeu que não. Ela quer fazer parte do time. Claro que para fazer isso ele primeiro precisa vencer. Os jogadores gritavam que a princesa queria se juntar a esse cara. Ele é das 10 grandes famílias. O jogador também disse ao ancião que essa era a oportunidade dele. E é claro que você tem que concordar. Urek pediu desculpas e disse que não iria se juntar a ela. Ele já tem alguém em mente. Zakard não gostou disso e perguntou, o que você tem em mente? E ele quer dizer, existe alguém melhor que ela? Urek respondeu que era simplesmente uma questão de gosto. Zakard aceitou isso e disse que não importava. Afinal, em qualquer caso, ela estará no mesmo time que ele. E é hora de começar o jogo. Urek respondeu que ela era apenas uma mulher teimosa. E ela se tornará um deleite para a cabra. Mas em sua cabeça ele não conseguia entender se isso era um jogo ou um flerte. Se for o segundo, então ele estará falando sério. Zacarda disse ao rapaz que ela não tiraria esse papel dele. E ela não vai desistir. Se ele não quer morrer, que se concentre bastante. Os meninos começaram a girar as mãos no ritmo da música e no final ambos gritaram que tinham que parar agora. E olhando para suas mãos, o jogador começou a gritar que eles tinham vencido. Urek era capaz de fazer tudo. Zacarda disse, como esperado. Urek respondeu imediatamente que não se uniria a esta mulher. A cabra imediatamente ouviu essas palavras e se virou para a princesa Zacarda, dizendo que ela seria destruída no segundo teste. Zacarda gritou para a cabra parar. Mas a cabra não lhe deu ouvidos e engoliu-o imediatamente. Os jogadores gritaram que a princesa Zacarda havia se dissolvido na barriga do bode. Ele a pegou e a comeu. Os meninos não conseguiam acreditar no que viam. Gisli também ficou surpresa que a princesa foi eliminada no segundo teste. E até a cabra comeu. Os jogadores perguntaram o que isso significava? A princesa Zaad realmente perdeu tão rápido. Mas se ele for, por exemplo, uma princesa, quanto custará para ela passar no teste de seleção dos escolhidos? E aquele idiota louco, o que ele estava pensando? O jogador ficou bravo e perguntou a Urek o que se passava na cabeça dele? E o que ele fará quando rejeitar a princesa Zaar de sua equipe? Urek apontou o dedo para o rapaz e respondeu que o escolheria. O jogador ficou surpreso e perguntou o que ele queria dizer com aquele cara evitando o contato visual na esperança de não ser notado? Ele não tem força alguma e parece um fraco. Então por que ele? Urek respondeu que havia algo familiar nisso. O jogador não entendeu e perguntou do que ele estava falando? Urek respondeu algo parecido com o cheiro que ele sentiu quando chegou aqui. Um leve cheiro de sal ou algo assim. E agora ele sente algo semelhante. O jogador perguntou ao ancião sobre o que ele estava falando? Ele se recusou a se unir à princesa por causa de algum sentimento? Seria porque havia alguém mais forte e útil em mente? Urek disse ao seu aliado que esse era exatamente o caso. O jogador simplesmente não entendeu o ancião e respondeu que ficaria louco. Urek de repente se lembrou e disse ao seu aliado que ele sempre diz que Zaharad fez isso, Ard fez aquilo. O que é isso afinal?
O jogador ficou chocado e achou incompreensível que esse homem não soubesse sobre as princesas de Zaad. Urek ouviu a história do jogador e percebeu que o rei daquela torre era seu pai. E há muito tempo, alguém veio de fora e agora governa. Urek imediatamente se virou para Cosmo e perguntou se ele poderia reverter sua decisão. Ele acha que deveria conhecer o cara que se autodenomina rei. E ele precisa urgentemente se encontrar com ele e perguntar como sair daqui junto com o fantasma e os outros. O jogador começou a gritar com o mais velho e a dizer que era ele quem estava ficando louco com ele. E é tarde demais para a pressa. Urek respondeu que nada poderia ser feito. Ele teve boas intenções, agora ele vai mirar naquele cara na próxima rodada. O aliado seguiu e disse a Urek que confiava em seus instintos. A cabra imediatamente começou a cantar sua canção. Os jogadores conversavam e sentiam que estava ficando cada vez mais difícil. Gisli também disse que apenas 6 pessoas venceram esta rodada. Os caras que se levantaram para o jogo ganharam tudo, e os outros foram derrotados novamente. Urek disse que era hora de procurar mais pessoas para se juntar à sua equipe. Evelina também ficou chateada por não conseguir montar uma equipe. E quanto mais você avança no jogo, mais difícil ele se torna. Quando eles estavam se matando, tudo o que era preciso era habilidade. E agora? Para montar uma equipe você não precisa de habilidades, mas de confiança. Mesmo que ela se ofereça para se unir ao inimigo, sem confiança absoluta, ela não será capaz de montar uma equipe neste jogo. Em um lugar onde todos ao seu redor se tornam seus rivais, pode haver alguém em quem ele possa confiar? O cara ficou muito chateado por ter perdido. Evelina olhou para o rapaz e decidiu que não confiava nele. Mas ele é muito fraco. Se eles se tornarem um time, não terão futuro. De repente, Urek se aproximou do rapaz e perguntou se eles iriam jogar? Evelina viu que outros caras se aproximavam de Ru. Mas ela nem sabe quem eles são? Olhando mais de perto, ela percebeu quem eles eram e pensou que queriam se unir a esse perdedor. Antes disso, Ru estava triste porque ninguém se aproximava dele. Não há nada de especial nele, então ninguém está interessado em sua morte nem na de sua equipe. E nesse caso, seria melhor que ele simplesmente desaparecesse e fosse reprovado no teste. Então ele retornará para onde veio. Para as favelas nativas, a aldeia remota para onde todos aqueles abandonados pelos deuses fugiam. Urek se aproximou dele e o chamou como se fosse uma criança de boné. Ru imediatamente começou a gritar que era fraco e frágil e que não representava nenhuma ameaça. Não adianta destruí-lo. Urek respondeu que não, e que não era disso que ele estava falando. Eles querem se tornar um time com ele. Talvez eles joguem um jogo. Ru ficou chocado quando os caras se aproximaram dele e, virando a cabeça, viu o rosto de Evelyn. O jogador começou a gritar com ela e perguntar o que ela estava fazendo. Eles foram os primeiros a fazer uma oferta para tocar. Não precisa interferir. Evelyn respondeu que eles foram os que começaram a conversa e que foi ela quem sugeriu tocar primeiro. Então esse direito é dela. Evelyn disse ao Ru para brincar com ele. Ru ficou bravo e disse para todos não brigarem. De repente Gisli viu tudo isso e disse que havia uma disputa. Como ambos os lados têm bons motivos para reivindicar o mesmo jogador, deixe que o próprio Rose tome a decisão. E com quem o Sr. Rose, dentre os que estão diante dele, escolherá jogar? Ru respondeu que pedia desculpas a quem chegasse primeiro, mas queria se juntar a Evelyn. Ru estendeu as mãos e disse que viraria ambas as palmas e não faria mais nenhum movimento. Ele não vai repetir o que ela disse. E confie nela completamente. Urek perguntou se eles já se conheciam. Evelyn respondeu ao rapaz que ele não havia hesitado nem um pouco e que nunca o havia escolhido antes. E talvez Ru tenha planejado tudo isso cuidadosamente para se livrar dela? Ele está tentando enganá-la? Se for assim, ela não o perdoará. Ru respondeu que claro que não. Sem ela, eles não teriam conseguido se tornar um time. Ele realmente quer se unir a ela. E tudo porque ele se apaixonou por ela. E ele gosta muito dela. Urek imediatamente se virou e disse ao seu novo amigo que eles precisavam sair dali. Porque não há esperança. Evelyn ficou chocada e disse a Ru que fazia parte de 10 grandes famílias e que tinha muitos outros picos a conquistar antes mesmo de pensar em casamento. E ele é mais corajoso do que parece. Ru respondeu que não. Ele não quis dizer um casamento. Evelyn também estendeu as mãos e disse que ela também não faria um único movimento. E ela também acredita nele. E parece que ela gosta dele de alguma forma também. Ru ficou surpreso e agradeceu.
Urek ouviu todas as suas palavras e, ao sair, disse que tinha apenas perdido seu tempo. De repente, um cara chegou até ele e disse que achava que encontrar um time não seria tão fácil. Então por que ele não se junta a ele? Urek ficou surpreso e perguntou, com ele? O cara respondeu que seu nome era Nel. Ele pode não ser tão bom quanto ele, mas é muito forte. Urek pensou sobre isso e disse que havia alguma verdade nisso. Mas, diferente daquele pirralho, ele conseguia se dar bem com muitos aqui. E ele não confia nele. Nel olhou para cima e disse a Urek que ele era um bom juiz de caráter. E ele não é alguém em quem você pode confiar, mas mesmo assim ele não vai ficar no seu caminho. E nenhum deles é seu alvo. Urek viu que esse cara fazia sua cabeça girar, mas ele tinha o mesmo cheiro. E esses dois se tornaram um time. E um cara chamado Rou Cheira-Sal Urek concordou em jogar com Nel e disse que seria titular. E se ele tiver sucesso, que assim seja. Nel abaixou a cabeça e agradeceu ao rapaz pelo jogo. Urek entendeu que esse cara havia despertado sua curiosidade. De repente, Gisli disse que o tempo previsto havia acabado. E a distribuição em equipes está completa. E neste jogo foram formados 10 times. Qualquer um que fique sem equipe é eliminado. E o resto vai para o próximo teste. E ela os parabeniza pela conclusão bem-sucedida. Urek ficou surpreso ao ver que 10 equipes estavam reunidas. Mas aqui só há 9. Tem alguma coisa estranha aqui. De repente, algo aconteceu dentro da cabra, e um sabre familiar apareceu. Gisli disse que a batalha mortal na área de espera havia chegado ao fim. E os 3 sobreviventes automaticamente se juntam como uma equipe e seguem em frente. Gisli sabia que tinha sido avisada sobre isso, mas suas habilidades ainda eram surpreendentes. Princesa Zaharda, que usa gelo. Gisli disse a ela que foi bom que eles tivessem preparado esse jogo com antecedência. E a princesa o pegou de surpresa, e ele não pôde fazer nada. Zaharda perguntou à professora se fora ela quem havia armado tudo ao mudar as regras no último momento. Gisli respondeu que é claro que era opressão. Ela se tornou um deleite para a cabra, mas ninguém disse que ela seria destruída. E o melhor de tudo é que eles a encontrarão no próximo teste. Entre aqueles que sobreviveram de acordo com as regras gerais, eles precisam eliminar uma pessoa para passar para o próximo teste. E como sua trindade não conseguiu sobreviver completamente, eles o chamarão de remanescentes. Zaharda respondeu que essa era uma regra justa. E no próximo teste ela se vingará de sua humilhação. Fará tudo para garantir que o homem seja destruído. Afinal, ele rejeitou a proposta dela e ousou humilhá-la daquele jeito. Ela nunca o perdoará. De repente, uma voz disse que tinha uma mensagem para os administradores do teste. O segundo teste chegou ao fim. 30 participantes passaram no teste. Administradores, estejam preparados para conhecer os escolhidos e realizar o próximo teste. Dungeon apertou o botão da coroa e disse que seria interessante. E ele deu ordem aos administradores para agirem. E para se preparar para o encontro com os escolhidos. Após o segundo teste, eles embarcaram no navio. Urek perguntou se isso significa que o teste será realizado aqui. O cara respondeu que esse era seu primeiro navio. Mal posso esperar por um novo desafio. Ele está tão feliz por ter entrado nesta torre. O administrador e seus assistentes saíram imediatamente. Ele disse aos escolhidos para ouvirem atentamente. Os jogadores começaram a perguntar quem eles eram, mas eles responderam, não é óbvio à primeira vista? Esses são os administradores do teste. O diretor Raab disse aos selecionados que os parabenizou. E ele é o responsável por esse exame. Eles já haviam passado com sucesso em testes complexos. Urek percebeu que esse cara é o chefe aqui? Riel continuou falando e disse aos meninos que eles haviam conquistado o direito de estar ali. E eles podem se orgulhar de si mesmos e estar prontos para encarar o próximo desafio. Agora, eles serão colocados em um navio de cruzeiro e passarão por diferentes áreas do andar de testes para fazer o exame. E se eles completarem com sucesso a tarefa final no navio, eles serão reconhecidos como os verdadeiros escolhidos e terão a oportunidade de escalar a torre. Afinal, riqueza, glória, força e poder são as coisas mais importantes. E o grande caminho em busca da verdade. Mas o caminho da glória, semelhante ao que o rei Zaharda e as 10 grandes famílias percorreram. E eles devem ganhar o direito de seguir seus passos. Os administradores foram para seus lugares e um deles disse aos rapazes que agora aqueles que embarcassem no transatlântico deveriam receber passagens.
E todos os bilhetes serão verificados todos os dias ao meio-dia. Então ele aconselha a não se separar dele. E agora eles podem ir um por um. De repente, Urek sentiu uma espécie de aura vindo do outro lado da linha. Ele se virou e percebeu que caras estranhos tinham se juntado a eles. Depois disso, dentro do transatlântico, todos os jogadores ficaram chocados com tanta beleza. Afinal, esse transatlântico é como uma casa enorme. O menino disse ao mais velho para olhar também, porque era a primeira vez que ele via algo assim. Urek também ficou chocado e respondeu que tudo aqui está brilhando. Dungeon saiu na frente deles e cumprimentou os escolhidos, dizendo que agora ele seria o examinador-chefe. E durante o próximo teste eles estarão no papel de alunos. Durante o treinamento, eles serão preparados para a especialização que lhes será atribuída. Serão realizadas avaliações intermediárias para cada especialização. Suas habilidades serão avaliadas por examinadores respeitados, e os alunos que estiverem entre os primeiros receberão uma recompensa. Aqueles que não forem classificados serão desclassificados, independentemente dos resultados dos exames. O cara ficou surpreso e perguntou: desclassificado? Isso significa que mesmo se você passar no exame principal, você ainda pode ser expulso? Urek perguntou: o que são especializações? Neo respondeu que essas são as posições que os membros da equipe ocupam. Elas foram inventadas pelos pioneiros que conquistaram a torre. Batedor: rastreia os movimentos inimigos nas linhas de frente e traz o caos para a batalha. E o adepto da luz fica à margem, observa o que acontece e dá ordens. O lanceiro trabalha em conjunto com o adepto da luz para derrotar inimigos a longa distância. E o condutor controla o fluxo do Shinsu para destruir inimigos com poder destrutivo. E uma única posição. Um peixe pescador que rastreia e captura inimigos. Claro que existem outras especializações. Mas esses 5 são os principais. Como ele não sabia, descobriu que morava em um lugar muito remoto. Urek pensou e respondeu que era possível dizer isso. Dungeon disse que agora anunciará os mentores de cada especialização aos examinados. E na primeira especialização, o mentor dos guias Baskerville. Em seguida irá o mentor dos adeptos da luz, Pudré. Mais Gisli será o mentor dos olheiros. E Hyde liderará os lanceiros. E, finalmente, ele mesmo será o mentor dos pescadores, disse Dungeon. De repente, o jogador disse que Dungeon estava gritando muito alto para si mesmo. E é um nome tão estranho. Dungeon disse que agora eles seriam designados com base em suas habilidades. E deixe os jogadores testarem sua especialização. Eles devem seguir seus respeitados mentores, verificando a programação. De repente, Urek levantou a cabeça e viu que havia se juntado a um time de pescadores. O menino disse a Urek que ele foi designado para os lanceiros. Acontece que eles têm especializações diferentes. Urek perguntou-lhe o que havia de errado nisso. Isso é muito legal. Nel também apareceu e disse que era um guia. No final, eles estão no mesmo time, mas têm papéis diferentes. O jogador ficou encantado e concordou com ele. Urek disse que foi bom que as especializações não se sobrepusessem. Não haverá rivalidade. E então cada um deles deve dar tudo de si para seguir em frente. Ele foi imediatamente para o campo de treinamento dos pescadores. Dungeon os conheceu e os deu as boas-vindas ao Angler Team. E como ele já disse, ele é o mentor deles. E primeiro ele quer esclarecer uma coisa. A primeira coisa que ele quer dizer é que o tamboril é a principal especialização. E isso significa que os mais fortes dos escolhidos se reuniram aqui. Portanto, não há lugar para fracos aqui. E deixem o resto de vocês passar pelo treinamento básico hoje, tudo será diferente para eles. Ele não tolerará nada que desonre o nome dos pescadores. Então hoje eles farão um teste de admissão. Qualquer um que o matar pode pegar suas coisas e sair do navio. O jogador imediatamente disse que isso era loucura. Eles estão presos aqui com esse tirano. A loira ficou surpresa e perguntou: um teste de admissão? Ele pensou que seria algo como um campo de treinamento. Urek respondeu que seria legal. Dungeon estendeu as mãos e disse que era hora de começar. Os jogadores não entenderam o que fazer, porque ele nem explicou o que precisavam fazer. Dungeon perguntou por que eles estavam congelados. Deixe-os começar a se aproximar um por um. De repente o loiro disse que ele tinha simplesmente enlouquecido. E ele irá primeiro. Ele pediu desculpas a Urek e disse que estava acostumado a estar à frente em tudo. O cara não discutiu e deixou que ele fosse primeiro.
Dungeon ficou encantado e disse que eles tinham seu primeiro voluntário. E antes que comecem, que ele coloque o cinto. O loiro pegou o cinto azul nas mãos e perguntou, este? E de repente o cinto imediatamente sugou o cinto dele e amarrou-se sozinho. A loira não entendia como isso podia acontecer. Afinal, ele mal consegue se mover. Dungeon ordenou que ele calasse a boca ali mesmo e se apressasse um pouco. Dungeon decidiu ensiná-lo a segurar o cinto corretamente e demonstrou tudo sozinho. Agarrando os cintos um do outro, Dungeon disse que era hora de começar. E ele ordenou que todos prestassem atenção. Como é a posição inicial? E quando os jogadores vão apertar os cintos, deixe-os levantar o tronco para empurrar o oponente. E avise-o que o jogo estava começando. Urek olhou e não tinha a mínima vontade de fazer algo assim com esse cara. Durante o jogo, Dungeon disse ao jogador que eles já tinham começado e não estavam parados. Deixe que ele endireite as costas e descanse os pés no chão. E se ele continuar a ficar tão desajeitado e constrangido, ele será jogado no chão. Aqui Dungeon demonstrou como isso foi feito. E quando suas costas começam a tocar o Shinsu no chão, ele perdeu. O sujeito não conseguiu fazer nada e caiu no chão com um golpe forte. O jogador disse isso, como esperado de um oficial. Ele o derrubou de uma só vez. Dungeon sacudiu as mãos e pediu para o próximo subir. Mas vi que não havia mais voluntários. De repente, Urek levantou a mão e disse o que queria. Mas Dungeon continuou dizendo que eles estavam com medo. E ele dará uma chance extra aos 3 primeiros jogadores, incluindo o primeiro. 2 jogadores imediatamente disseram que viriam. A menina também decidiu que seria melhor tentar novamente mais tarde. Urek ficou chateado e disse que teria que esperar novamente. E ele perguntou ao cara que estava ao seu lado por que ele não estava vindo. O cara respondeu que não se encaixa em nenhuma classificação. Ele é alérgico a esse tipo de coisa. Urek disse que entendia tudo e não o incomodava. Mas o cara viu que seu aliado era simplesmente estranho. Nesse momento, na sala de máquinas do navios, a Carda disse que eles conseguiram entrar sem serem notados. E o primeiro passo foi dado. E quando embarcaram no transatlântico, cada um dos escolhidos recebeu um bilhete. Se roubarem os ingressos e esperarem a noite passar, eles se tornarão seus legítimos donos, o que significa que poderão passar no teste. E agora ela sugere que eles se dispersem e encontrem vítimas para si mesmos. A equipe respondeu à princesa que tudo seria feito. Zakarda lembrou que Urek foi designado para os pescadores. Antes que a noite acabe, o ingresso de Urek estará em suas mãos. O loiro viu que ambos os jogadores foram derrubados instantaneamente. O menino sentiu como se suas pernas tivessem crescido no chão e perdido a capacidade de se mover. E não podem ser levantadas. Mas Dungeon disse aos meninos que eles eram inferiores. E ele convidou o próximo escolhido para tentar a sorte. Mas Urek viu que esse administrador estava cheio de energia. Mas Dungeon olhou para os pés, viu a jogadora e perguntou o que ela estava fazendo. Deixe-o sair do campo imediatamente. A menina pediu desculpas e respondeu que suas pernas não lhe obedeciam. Dungeon lhe disse que não havia necessidade de mostrar sua impotência. Não há lugar para fracos aqui. Que ele se levante imediatamente. Urek se aproximou da garota e disse que a ajudaria. Mas Dungeon levantou a cabeça e viu um rosto muito familiar à sua frente. Urek ajudou e perguntou se ela estava bem. A menina respondeu que sim e agradeceu pela ajuda. E depois disso ele colocou o cinto e perguntou ao professor se eles poderiam começar? E ele até tirou os sapatos, porque essa brincadeira promete ser divertida. E ele precisa descobrir que tipo de poder misterioso ele está usando. Urek disse ao administrador que, já que ele havia lhe mostrado o poder daquele lugar, em troca ele lhe mostraria o poder que existia fora da torre. O que Dungeon pensou sobre este escolhido? Será que ele não sabe usar bestas divinas? Então por que os animais reagem a ele de forma tão estranha? Urek assumiu uma pose de luta e disse ao professor que era hora de começar. Dungeon perguntou o que ele estava fazendo? Urek riu e respondeu que estava apenas repetindo depois dele. Deixe-o se apressar um pouco e eles começarão. Ou o professor estava com medo. Dungeon ficou bravo e disse que o cara era um idiota louco. Ele perdeu completamente a cabeça? E como ele vê, o cara está apenas blefando. Tenta esconder seu medo atrás de uma máscara de confiança. E deixe-o imediatamente agarrar seu cinto. Urek disse que estava tudo certo, era hora de começar. Dungeon agarrou seu cinto e entendeu que aquele cara era simplesmente escolhido e já possuía muito poder.
Urek de repente disse ao professor que ele era bastante impressionante para seu tamanho. E espera que ele não fique decepcionado. Depois dessas palavras, Dungeon ficou bravo e começou a empurrar o rapaz. Urek escolheu o momento certo, fez uma varredura e derrubou o professor no chão. Dungeon nem teve tempo de entender como isso aconteceu e ficou deitado no chão depois disso. Todos os outros escolhidos ficaram chocados com o incidente, mas ficaram um pouco felizes por ele. Mas eles começaram a gritar que o administrador estava derrotado. Esse garoto loiro derrotou o administrador. Dungeon começou a dizer que isso estava errado. E não conta. Ele escorregou. Ele conteve suas forças para não matá-lo, então perdeu o equilíbrio. E é claro que não conta. O escolhido perguntou-lhe sobre o que ele estava falando. Ele claramente se viu sendo derrubado. E que tipo de desculpas ridículas são essas? Afinal, um homem com uma alma tão suja quanto seu cabelo. Ele parece um figurante feio, além de ser raivoso e mal-educado. Como esperado da geração mais velha, eles geralmente são incapazes de admitir seus erros. Dungeon ficou bravo e gritou para os escolhidos calarem a boca. Esse grito era tão forte e poderoso que as ondas sonoras elevavam água do solo. Urek ficou surpreso e entendeu que esse homem, embora parecesse muito emotivo e proferisse palavras ao vento, havia algum significado em suas palavras. E por algum motivo ele definitivamente estava se segurando. Ele nunca viu o poder que queria descobrir. Urek disse ao administrador que era verdade. Ele também sentiu isso. Ele não teve tempo de fazer nada antes que o administrador caísse. Então o erro é dele. Dungeon respondeu que ele também entendeu. Urek disse que propôs cancelar a tentativa e tentar novamente. Dungeon perguntou se isso estaria dentro das regras, certo? O cara respondeu que sim, claro. Ele quer uma vitória justa. O que Dungeon achava que havia de errado com esse pirralho? Por que ele é tão autoconfiante? Ele disse que ser capaz de admitir a verdade é uma boa característica. Deixe ficar pronto. Urek e Dungeon pegaram seus cintos e o cara disse para ele se preparar. Dungeon acreditava que mesmo sem usar o Shinsu aprimorado, ele definitivamente venceria. Ele foi descuidado, mas desta vez ele prevalecerá com força bruta. Dito isso, era hora de começar. Urek imediatamente o levantou no ar. Os escolhidos começaram a rir imediatamente e gritaram para que todos olhassem. Desta vez ele levantou o administrador. Urek perguntou a ele durante a luta o que havia de errado com ele. Que chato. Deixe usar seu poder logo. Dungeon viu que esse idiota estava zombando dele. Urek disse a ele para mostrar a força com a qual o atacou durante o teste. Nesse momento, no campo de treinamento dos lanceiros, Hyde cumprimentou seus escolhidos. Hyde disse que, como já lhes havia sido dito, ela era a mentora dos lanceiros. E como instrutora, ela começará a ensinar tudo a eles a partir de hoje. E hoje eles terão uma aula simples sobre lançamento de dardo. Este é um pequeno exercício para entender o nível deles. E não há necessidade de se preocupar e nem ter medo de tentar. O rapaz ficou chocado e se sentiu incomodado ao ver a mão dela girando em grande velocidade. Hyde mostrou a ele sua capacidade de lutar e agir sem que o inimigo percebesse. Ela até demonstrou a habilidade de lançar uma lança e, quando via um alvo à sua frente, acertava bem no centro. Os escolhidos disseram que era legal. Hyde perguntou aos meninos quem queria começar. Os escolhidos gostaram muito e todos quiseram experimentar. Mas Ru olhou para tudo isso e nem se moveu. Ru ficou de lado o tempo todo enquanto o resto dos escolhidos tentava e aprendia a lançar a lança. Os escolhidos disseram que eram um bando de amadores. Deixe-os apenas assistir e aprender como fazer. O escolhido pegou a lança em suas mãos, ganhando velocidade, a lançou e acertou em cheio em 30 pontos. O escolhido perguntou, eles já viram algo assim? Hyde respondeu que não era ruim. É até impressionante. Mas Ru achou isso terrível. Ele não conseguia nem segurar a lança. Mas eu tentei o meu melhor, que vergonha. Todos conseguiam atirar uma lança bem longe, menos ele. E por que ele foi escolhido em primeiro lugar? O escolhido se aproximou dele e perguntou o que ele estava fazendo ali. Ru se levantou e respondeu que ele simplesmente não conseguia lançar a lança. O escolhido lhe disse que era a primeira vez, não precisava ficar chateado. Não deixe sua cabeça cair. Afinal, ele viu isso no último teste, não é? Ru foi muito legal. E o nome dele é Rohan. Rohan apertou sua mão e disse que foi um prazer conhecê-lo. E não há necessidade de ficar chateado. Afinal,
O mais novo queria levá-lo para o time. E ele tem certeza de que tem seu próprio talento escondido. Ru ficou surpreso e perguntou se era verdade. Para ser honesto, ele sente que não serve para nada. Rohan respondeu que confiava nos instintos do jovem. Ele definitivamente será alguém especial. Como todos eles. Eles não conseguiam se unir, mas quando o mais novo o escolheu, ele começou a gostar dele. Então eles ficarão juntos e farão o melhor que puderem. E ele lhe mostrará como usar o poder. Rohan pegou a lança e disse ao mais novo para observar com cuidado. Mas Ru viu uma pessoa muito boa nele. E Evelite também, há tantas pessoas boas na torre. E Ru é grato a ele por ser gentil até mesmo com uma criatura tão maldita como ele. Nesse momento, no campo de treinamento dos pescadores, os escolhidos gritavam que esse cara era simplesmente incrível. E em um momento ele conseguiu chamar o administrador do teste. E eles gritaram para o cara jogar. Dungeon viu que o escolhido era apenas um bastardo. Mas que tipo de poder ele tem? Mas Urek viu isso como um alívio. E mesmo na escuridão, a luz encontra seu caminho. Sua força está retornando gradualmente. Urek perguntou ao professor por que ele não queria mostrar a força que ele demonstrou quando o atacou da última vez. E se ele não começar a usar a força agora mesmo, ele sofrerá humilhação. Dungeon respondeu ao escolhido que se ele estava falando sobre o nível de Shinsu, então tudo bem, ele iria mostrar a ele. E então ele imediatamente começou a aparecer. Urek imediatamente sentiu que era ela. Aquele poder que ele sentiu antes. Seu corpo endurece e fica pesado como uma pedra. E aqui há uma energia desconhecida para ele que o torna mais forte. Mas o que é isso? Ele pensou. E Dungeon viu que o escolhido era apenas um idiota. E ele está fascinado por um poder que ele não conhece. Entretanto, essa curiosidade leva à morte. Dungeon disse ao garoto que ele não poderia usar esse poder contra ele de forma imprudente agora. Urek ficou surpreso e perguntou, o quê? Dungeon respondeu que havia uma regra na torre de que os oficiais não podiam ferir os escolhidos sem permissão especial. E sem a aprovação do administrador ou consentimento mútuo. Na pior das hipóteses, ele será removido do cargo ou destruído. E se ele usar todo o seu poder aqui, seu corpo, incapaz de resistir ao Shinsu, será rasgado ao meio e ele morrerá instantaneamente. E então ele será demitido e passará o resto da vida fugindo. Urek disse que era estranho ouvir tais palavras de um homem que estava nas mãos do escolhido. Mesmo que ele faça isso, ele não morrerá. Dungeon perguntou ao rapaz se ele achava que cairia em uma provocação tão barata. É melhor sofrer humilhação do que deixar que toda a sua vida seja destruída. E ele tem uma proposta. Urek ficou surpreso e perguntou surpreso, uma oferta? O administrador respondeu que estava correto. Deixe ouvir e entender que este é um bom negócio. Em 3 dias eles terão um duelo, que acontecerá com a aprovação do administrador. E eles colocarão suas vidas em risco de fiança. Ele não sabe todos os detalhes do próximo desafio, mas ele se chamará Jogo da Coroa. Até onde ele sabe. Haverá um espaço onde eles poderão lutar sem olhares indiscretos. E se a luta ocorrer por consentimento mútuo e em segredo de todos, ele dará tudo de si. Eles colocarão suas vidas em risco. Ele está com fome de uma luta de verdade, não desses jogos chatos, não é? Ele está certo, certo? Urek respondeu que parecia tentador. Dungeon considerou o sujeito um tolo, pois ele caiu facilmente na provocação. Mas de repente ele disse que havia outra condição. Ele imediatamente a soltará e cairá, e então admitirá a derrota. Urek perguntou por que ele faria isso. Dungeon respondeu que, se fizesse isso, permitiria que todos os outros fizessem o teste. Urek disse que essas eram condições muito boas. E ele soltou o cinto, concordando em tudo com um aperto de mão. Urek fingiu escorregar e imediatamente caiu no chão. E então ele não se moveu por mais alguns segundos. Urek se levantou e disse que havia caído. Mas os caras ficaram chocados e não conseguiam acreditar. O escolhido gritou, como esperado do administrador do teste. Quando ele quer, ele se torna invencível. Seu corpo congelou e ele caiu como uma pedra. E onde está a fonte dessa força extraterrestre? Vem do cabelo sujo? E agora ele percebeu que até então ele tinha tido apenas sorte. Dungeon respondeu que sim. Mas ele também não era ruim. Mesmo tendo escorregado, ele ainda conseguiu derrubá-lo. Ele perguntou aos escolhidos se eles tinham visto. Isto é o que significa ser um verdadeiro pescador. Neste teste, ele viu potencial nele.
Desde o início, ele não teve intenção de desqualificar ninguém. Ele queria ver como eles agiriam em uma situação crítica. Então todos passaram no teste de admissão. Os escolhidos ficaram chocados e perguntaram se o administrador estava falando a verdade. Dungeon respondeu que sim, e é exatamente isso. E sejam todos bem-vindos, pescadores. Os escolhidos ficaram encantados e disseram que não entenderam nada, mas passaram e isso é o mais importante. Dungeon se virou e disse ao escolhido que estaria no local do jogo em 3 dias. Ele vai matá-lo. Mas Urek não permitiu que ele falasse com ele daquele jeito e respondeu da mesma forma. E na cabeça dele ele viu que mesmo não sendo seu tipo, ele gostava dele. Dungeon disse a todos para retornarem aos seus quartos. Iniciantes podem se desdobrar. As salas são divididas em equipes. Urek sabia que não entendia, mas fazia muito tempo que alguém não o desafiava a apostar toda a sua vida nele. E fazia muito tempo que ele não lutava contra alguém que se arriscava sem pesar sua consciência. Os escolhidos saíram do salão de treinamento e já diziam que estavam cansados. E eles já querem dar uma olhada no quarto deles. De repente, uma garota passou correndo pela escolhida e Urek a reconheceu um pouco. Ele perguntou a ela se ela era uma das escolhidas que passou no teste, certo? O escolhido respondeu sim. Ela queria dizer que era grata a ele por tal ato. E desejou-lhe um bom descanso. Urek nem entendeu o que aconteceu. E ele viu que havia chegado a hora do seu primeiro amor. E ele está feliz por finalmente ter entrado na torre. A menina viu que Urek corou muito e agora percebeu que estava certa. E esse cara é definitivamente um solitário na vida. Ele pode parecer simples e estúpido, mas na realidade é forte e facilmente influenciável. E ela ganha os pontos do primeiro teste de admissão. Mas Zakardo seguiu e viu o escolhido correndo pelo corredor onde Urek estava. Mas ela prometeu a si mesma que naquela noite tiraria a passagem dele e a vida dele para sempre. Mas de repente o escolhido anotou e começou a gritar que a princesa estava ali. Mas Zakarda saiu e perguntou quem ele era? O escolhido levantou as mãos e respondeu que se rendia. E ele disse que foi ele quem sobreviveu com ela no prédio em chamas. Zakarda percebeu quem ele era e disse para ele ter um pouco mais de cuidado, pois alguém poderia estar escutando. O escolhido disse que pede perdão. Mas ele tem uma sugestão. Zakard ficou curioso e perguntou qual era a proposta. O escolhido respondeu que viu que a princesa havia marcado esse homem. Ela se importaria se ele se juntasse a ele? Ele também quer pegar um dos seus ingressos. A princesa perguntou surpresa, unir? Mas por que ele deveria fazer isso? O rapaz respondeu que talvez não houvesse nenhuma necessidade específica para isso, mas a verdade era que ele queria se unir a ela. E se ela simplesmente aceitar até que essa aprovação acabe, não, mesmo depois disso, ele se dedicará a ela. A princesa pediu desculpas e respondeu que era muito seletiva na hora de escolher quem aceitava em sua equipe. Enquanto isso, Rohan estava pegando um saco de refrigerante e dizendo, isso é incrível. Esse lugar é muito legal. Eles acabaram de comprar um ingresso e todo mundo ganha ele e as bebidas são todas de graça. Ru disse que era realmente como o paraíso. Mas de repente Urek os viu e disse que podia ver que os caras estavam se aproximando. Rohan perguntou a Urek se ele queria se juntar a eles. O cara respondeu que era legal e que eles poderiam fazer isso no quarto deles. Logo depois, eles foram para seus quartos e começaram a abrir refrigerantes e beber. Ru perguntou se o sinal 50 é o que eles chamam de bebida gasificada. Rohan respondeu que sim. Ele nunca tentou isso antes? Dizem que esfria o corpo. Deixe-o tentar. Ru experimentou e disse que era um pouco amargo, mas parecia estar começando a sentir o gosto do refrigerante. Mas de repente a porta se abriu e Evelyn entrou. Ela perguntou se eles estavam bebendo refrigerantes desde o primeiro dia? E que Rohan não ensine coisas estranhas a Ru. E não tem como aquele refrigerante doce ser bom para o corpo dele. Mas Urek viu que a porta estava simplesmente quebrada e contou a ela sobre isso. Evelyn se aproximou de Ru e disse que ele havia dito que estava apenas visitando os próximos escolhidos, e então ela se perguntou por que ele estava demorando tanto. Ele passou tempo com pessoas mais, fazendo coisas mais. O que isso significa? Ela perguntou. E agora ela está decepcionada com ele. Ru gritou de volta para ela enquanto levava um soco nos olhos, dizendo que estava pedindo perdão. Evelyn disse a ele que era inaceitável ser amigo dessas pessoas. E todos aqui são inimigos. Deixe que ele diga isso a ela agora mesmo.
Evelyn olhou para os caras e disse que esses malucos são todos inimigos deles. Ru perguntou à garota, e quanto à posição de um escoteiro? Evelyn corou um pouco naquele momento e, ao ver o refrigerante na sua frente, pegou a garrafa e bebeu. E os caras a apoiaram naquele momento. Urek ficou surpreso e disse que ela ficava ainda mais assustadora quando estava com raiva. Mas Ru tentou impedi-la e perguntou o que aconteceu. O escolhido estava passando por eles naquele momento e viu que eles não estavam se comportando corretamente e não entendiam nada. E eles nem entendem que algo pode acontecer com eles a qualquer momento. A princesa ainda vai atrás daquele cara de cabelo prateado, e enquanto isso, ele só precisa roubar um dos ingressos. Então, mesmo que a princesa odeie, ela não terá escolha a não ser se unir a eles. E não importa o quanto ela o odeie, ele dará um jeito de entrar no time dela. Ru perguntou a Evelyn se algo aconteceu no campo de treinamento dos escoteiros. A menina respondeu que o homem a forçou a fazer o que ela mais odiava. Ru imediatamente começou a reconhecer e perguntou quem fez isso. Evelyn respondeu que era a posição de instrutor. Ru perguntou surpresa se eles a forçaram a fazer algo que ela odeia. Uma pessoa assim não merece ser instrutor. E o que exatamente ele a fez fazer? Evelyn respondeu que foi forçada a acariciar o cachorrinho. Ru começou a gritar que eles nem eram humanos para forçá-los a fazer algo assim. Mas então Ru parou e perguntou, cachorrinho? Evelyn chorou e respondeu que estava tudo certo. E quando ele soube sobre a família dela, ele pensou que ela poderia ter talento para se tornar uma animal. Mas ela realmente odeia tocar em animais. Então ela disse que não queria e não tocou nele. E então a instrutora ficou brava e disse, como ela, sendo da família Lopobia, não consegue fazer isso? E deixe-o trazer um refrigerante para ele. Hoje eles estão bebendo e se divertindo muito. Ru disse que a senhorita Evelyn tinha problemas, mas ela não gosta de filhotes? Evelyn respondeu que gostava de animais fofos, mas não os odiava. Ela simplesmente não gosta de tocá-los. E se ela tocar, ele quebrará. Urek perguntou se essa era a posição dela? Mas de repente Urek notou Nel e disse para ela não apenas ouvir, mas também falar com eles. Nel respondeu, o que significava que ele sabia que estava ali. Urek disse que não era tão estúpido a ponto de não conseguir entender. Nel respondeu que estava tudo bem. Ele foi simplesmente forçado a fazer algum tipo de teste simples. Nel demonstrou suas habilidades e disse que era assim. Foi-lhe dito para criá-lo. Ru disse que esse é o poder. Evelyn entendeu imediatamente o que era e perguntou, isso é realmente Shinsu? Urek disse que era o mesmo tipo de poder que os observadores do julgamento e os rankers chamados Dungeon usam, certo? Nel respondeu que sim. Embora ainda esteja longe de ser perfeito. Urek disse para ele ensiná-lo também. Evelyn pensou que ele era uma pessoa comum, sem experiência, que tinha acabado de entrar na torre e estava controlando Shinsu há apenas um dia, após o treinamento de posição. E ele não é uma pessoa comum, ela precisa ficar de olho nesse cara. A princesa lembrou que a verificação dos bilhetes estava marcada para meia-noite. Faltam cerca de 4 horas. Ela até comprou seguro, então não precisa entrar em pânico. 30 minutos antes da verificação de ingressos. Quando todos precisam levar seus ingressos, é o momento perfeito para agir. Cerca de 4 horas depois, Urek se despediu de seus amigos e disse para eles cuidarem uns dos outros. Evelyn estava completamente relaxada e nem entendia o que ela estava dizendo e gritando. Enquanto Ru tentava acalmá-la e trazê-la para o quarto. Urek se virou para a escolhida e disse que agora que todos tinham ido embora, talvez ele pudesse lhe ensinar o que ela fazia antes. Esse Shinsu, seja lá qual for o nome dele. Nel perguntou se ele deveria fechar a porta primeiro. É visível da rua. Não imaginei que Urek tivesse um caráter tão irritante. Nel disse que Shinsu é uma substância sagrada que preenche esta torre. Ele permite que eles descansem, comam, durmam e isso irrita um pouco. E o russo, em todo caso, ao vincular esse Shinsu a uma área, ele pode ser usado para vários propósitos. Essa área é chamada de sala. Urek perguntou a ele como ele faz isso. Nel respondeu que havia 2 maneiras. Ele pode esticar o Shinsu conforme ele flui pelo corpo ou comprimir o Shinsu no espaço ao seu redor. Ele extrai a quantidade máxima que consegue armazenar em seu corpo. Manipular Shinsu no espaço é uma habilidade que só pode ser adquirida por pessoas com talento extremamente raro, e mesmo assim somente após um longo treinamento. Urek perguntou como ela tirou Shinsu do seu corpo. Nel disse para ele imaginar. O rapaz ficou surpreso e perguntou como apresentá-lo.
Neo disse a ele para imaginar que havia uma bola redonda na sua frente, então tentar fazer um buraco nessa bola e conectar um pequeno cano entre ela e seu corpo. E através de 3 canos ele permitiu que a água do seu corpo fluísse para dentro dele. E parece que é assim que ele preenche o ambiente que ele criou com Shinsu. Urek disse que ela preenche o ambiente que ele criou. E durante o processo ele disse que criou uma sala e então a preencheu. Neo observou todo o processo e disse à sua aliada para enchê-la agora. Abrindo os olhos, Urek disse que nada apareceu, mas ele estava um pouco enganado em suas palavras. Neo respondeu, é claro. Ninguém acerta na primeira vez. Urek perguntou se ela só aprendeu isso hoje. Neo respondeu que ele era um gênio, embora fosse uma aberração sem talento. Urek ainda disse que definitivamente sentiu alguma coisa. Neo disse que não é algo que acontece instantaneamente. A maioria das pessoas comuns não consegue fazer isso durante toda a vida. Urek começou a testar suas novas habilidades mais uma vez e comandou a energia para encher o recipiente. Então, de repente, tudo começou a tremer. O diretor correu imediatamente para o quarto de Dungeon e disse para ele sair imediatamente. Dungeon estava cochilando naquele momento e acordou com um grito e perguntou o que aconteceu. O diretor respondeu que uma grande quantidade de Shinsu estava aparecendo no fundo do navio de cruzeiro. Dungeon correu para a rua e perguntou, o que é isso? O que realmente está acontecendo? O cara respondeu que tudo estava debaixo do navio. Dungeon caminhou até a borda do navio e ficou chocado com o que viu. Ele não entendia como isso podia ser possível. Urek ficou bravo naquele momento e disse que nada estava funcionando. Neo respondeu que era porque não era fácil fazer isso imediatamente. Dungeon de repente começou a gritar que o Shinsu estava ficando maior. E para cada pessoa comum a bordo, devido a mudanças climáticas repentinas ao longo da rota, o curso do cruzeiro será radicalmente alterado. Rohan também viu tudo isso e perguntou o que estava acontecendo. Dungeon pediu que todos se preparassem para o ataque. E para cada morador a bordo, ele pede que todos se preparem para o impacto. E segure firme. Neo perguntou ao cara o que aconteceu. Urek respondeu que parecia que algo tinha acontecido lá fora. Ele vai sair para comprar bicarbonato de sódio e ir ao banheiro também. Dungeon perguntou como isso pôde acontecer. Quem é o gênio que fez isso? O cara respondeu que não sabia, porque simplesmente apareceu de repente e inesperadamente. Dungeon perguntou quem é o principal observador do teste. O cara respondeu que não sabia. Ele saiu sem dizer para onde estava indo. Dungeon imediatamente ficou pensativo e entendeu que retornaria ao palácio novamente. E disse aos outros que eles deveriam bloqueá-lo o máximo possível. Não podemos permitir que o navio seja destruído. Que tragam o principal observador do teste, que controla as ondas. Dungeon olhou para tudo isso com surpresa e perguntou, que tipo de Shinsu é esse? Em toda a sua carreira como ranquear, ele nunca tinha visto um Shinsu tão brilhante. Dungeon de repente olhou mais de perto, ouviu a voz e perguntou, o que aconteceu? Ele parecia ter ouvido algo de Shinsu. Dungeon perguntou se ele estava errado. E ele começou a gritar com medo de que Shinsu continuasse crescendo. Todos gritavam de medo, pois não sabiam como pará-lo. Hu também fugiu e perguntou o que realmente estava acontecendo. E se isso continuar, o navio irá afundar. O escolhido do time da princesa percebeu que aquilo não era apenas um caos aleatório. A menina sem talento das 10 grandes famílias foi levada e transferida para outro quarto. E agora somente eles podem fazer o que planejaram neste momento. E isso é um grande sucesso para eles. Ele não sabe o que aconteceu lá fora, mas quando tudo está um caos, está a sua chance. Ele imediatamente correu até eles por trás e decidiu atacar. Mas Rohan sentiu que ele se aproximava e, ao vê-lo pelo canto do olho, empurrou Rou para o lado, salvando sua vida. Mas Rohan sofreu pouco com as armas inimigas. Ele perguntou quem ele era? E Ru perguntou ao amigo se ele estava bem? O inimigo respondeu que havia perdido um ponto vital. Mas ele sabia que seu objetivo final era se unir àquele rapaz corajoso e de cabelos prateados. Por enquanto, ele precisa conseguir pelo menos um ingresso a qualquer custo. E primeiro ele precisa roubar o ingresso de um cara chamado Ro. E é natural mirar nos fracos. Mas Urek estava no banheiro naquele momento, quando de repente a porta se abriu muito rapidamente. Urek disse que a luz estava piscando e tudo estava tremendo. Ele já está bravo por não ter conseguido criar esse Shinsu, e agora seu humor piorou. Mas então Zakard entrou e gritou seu nome.
Urek cobriu o corpo e respondeu que aquele era um banheiro masculino. Zacarda disse a ele que se ele soubesse que ela estava ali sozinha. Urek perguntou por que as garotas neste manhã gostam de arrombar portas, e que ela não lhe contasse que o seguiu até o banheiro para convidá-lo para um encontro. Zacarda respondeu que ela tinha vindo para roubar seu ingresso. Urek ficou surpreso e perguntou: "O quê?" Zacarda respondeu que o supervisor do exame disse que se ela conseguisse roubar o bilhete, ela poderia fazer o exame novamente. Urek perguntou o que ela queria dizer com isso. Zacarda respondeu que sim, era exatamente disso que ela precisava. Urek disse que achava que ela precisava de algo para embarcar no cruzeiro, mas será que precisava mesmo de uma passagem? Zacarda respondeu que não, que isso não era mais importante. Urek perguntou: "Então por que ela o está seguindo? Ela é uma perseguidora?" Mas como ela provavelmente já sabe, ele é forte pra caramba. Ele só queria que ambos passassem no exame. Então deixe-o ir e roubar de outra pessoa. Zacarda disse que não e queria ficar com o ingresso dele. E imediatamente ela se lançou sobre ele por trás. E seja um companheiro ou uma presa, eles sempre miram no mais forte. Não é verdade? Urek disse que era até problemático. Mas para um cavalheiro como ele, lutar com uma mulher é uma tarefa bastante difícil. Mas se ela chegar tão longe, que ele esteja preparado para admitir que será o único vencedor. De repente, Nell sentiu algo estranho e pensou: que tipo de terremoto é esse? Deve ter acontecido alguma coisa lá fora? Mas, olhando ao redor da esquina, ele viu os caras brigando com um estranho. E eles estão em grande perigo, porque já há sangue derramado no chão. Evelyn também caiu em si em seu sonho, falou com o Sr. Lu e disse que sua garganta estava seca. Abrindo os olhos, ela gritou para Ru lhe trazer água. Afinal, ela não consegue sair da cama. Ru perguntou ao inimigo como ele pôde estar ali. Ele viu claramente que havia falhado no teste. Rohan também ficou surpreso e perguntou se eles estavam vendo um fantasma. E por que ele os ataca em particular? O escolhido pegou as agulhas com seus 5 dedos, e com toda a sua força, apontou-as diretamente para os meninos. Mas Rohan, para salvar o mais jovem, cobriu suas costas. O escolhido achou isso legal. E ele não sabia por que Rohan fez esse gesto, porque eles se ajudavam. Se ele se sair bem aqui, poderá conseguir os ingressos dos dois, o que seria ainda melhor. Mas de repente ele viu uma sombra atrás deles e disse que havia um fantasma estranho ali. Evelyn apareceu no horizonte e disse ao inimigo que ela realmente achava que ele tinha sido comido por uma cabra naquele momento. Mas como ele conseguiu sair do estômago do bode? O escolhido ficou muito bravo quando a viu, e os rapazes ficaram chocados por ela ter acordado tão cedo. O escolhido disse a ela que ela desmaiou porque estava bêbada, não foi? Evelyn perguntou a ele em resposta por que ela beberia algo tão prejudicial ao seu corpo. O escolhido respondeu que era óbvio. Ela tinha acabado de cair de costas nele. Ela estava tão bêbada que nem sabia onde estava. Evelyn disse que, primeiramente, ela estava bebendo refrigerantes, não álcool. E quem fica bêbado com refrigerante? É tudo apenas um show para o público. O escolhido ficou surpreso e perguntou: "Esse é um show para o público?" Evelyn respondeu que se ela estava bêbada com alguma coisa, não era álcool ou refrigerantes. Mas foi por causa do cheiro do Sr. Lu, que o carregava nas costas. Ela está bêbada agora? Rohan também ficou chateado e disse que iria para seu quarto. Mas Evelyn ficou brava e enfiou os dedos nos olhos dele. Evelyn disse que não entendia como ele conseguiu sair da garganta do bode. Mas ela não consegue perdoá-lo por atacar o Sr. Ru. O escolhido perguntou surpreso: "O quê? E se ela não quiser perdoá-lo?" Mas Evelyn não falou com ele e imediatamente o atingiu com o punho. Evelyn lhe disse imediatamente que ele ainda estava perguntando o que aconteceria? Mesmo depois de costurar tanto, ele ainda não consegue entender o que está acontecendo? E este não é o abraço caloroso de sua mãe, mas uma torre interna. Ele realmente acha que sua torre interior é a mesma que sua bunda interior? E que ela não ouse tocar no que lhe pertence. E imediatamente atacando-o com sua técnica, ela disse para ele morrer. Mas o escolhido não se assustou com isso e decidiu responder da mesma forma, dizendo que ela era louca. Mas Evelina aproveitou a oportunidade para se afastar, desviando do ataque. E ela disse que as habilidades dele são um verdadeiro lixo. Evelina não brincou com ele por muito tempo, esquivando-se e contra-atacando com as mãos. E depois disso ela correu até ele e lhe desferiu vários chutes, que ela mirou direto na cabeça dele.
Mas ela não parou por aí e continuou a bater nele como se fosse um saco de lixo. O escolhido foi completamente espancado até sangrar e não conseguir mais se mover. Rohan olhou para tudo isso e disse que era incrível. E ela é uma das 10 grandes famílias que podem matar instantaneamente qualquer um que toque em seus entes queridos. Mas de repente o administrador se virou para todos os escolhidos e disse que agora os bilhetes seriam verificados pela tripulação. E pede que todos preparem seus ingressos. E a verificação de ingressos começará em 10 minutos. O homem começou a verificar os ingressos e pediu que todos os mostrassem. E ele ameaçou que se os escolhidos não lhe mostrassem os ingressos, ele simplesmente os comeria. Nesse momento, Zacarda tentou superar o rapaz e pegar seu ingresso para poder continuar com o exame. Mas Urek continuou se esquivando, e ela não conseguiu alcançá-lo com sua arma. Zacarda o levava muito a sério, e não havia nele nenhum sentimento de pena ou preocupação. Urek entendeu que ela era a princesa de Zacarda. E suas habilidades são diferentes das demais. Urek se virou para ela e disse que ouviu dizer que ela era filha de alguém chamado Rei da Torre. Isso é verdade? Zacarda respondeu que biologicamente não, mas se ele estava falando sobre seu relacionamento atual com o rei Zacarda, então sim. Urek perguntou o que isso significava? A princesa respondeu que ela era, por assim dizer, filha adotiva do rei. A família Zaard seleciona as garotas mais talentosas da torre para se tornarem as princesas de Zaard. E as princesas escolhidas tomam emprestado o poder de Zaard para escalar a torre. Urek ouviu e disse que era um sistema muito complexo. Zacarda lhe disse que ele nem sabia realmente nada sobre as princesas Zacarda. Urek imediatamente desviou do ataque e perguntou se ela tinha certeza? Isso mesmo, mas apenas informações sobre a torre. Se ele vencer essa luta, ela vai recuar depois que ele lhe fizer apenas um favor? De repente, durante o ataque, Urek desviou e o bilhete simplesmente voou para fora do seu bolso. Zacarda tentou pegá-la e perguntou surpreso, um favor? Urek disse que não foi difícil. Deixe que ela o apresente ao rei Zaardon. Zacarda pediu perdão e respondeu que essa era a coisa mais difícil que poderia ser feita naquela torre. Conhecer o rei Zaard não é possível nem mesmo para ela, a princesa Zaard. Urek ficou surpreso e perguntou surpreso, ele é o pai dela, não é? Zacarda respondeu que as únicas princesas de Zacarda que poderiam encontrar o rei diretamente eram aquelas que possuíam a série dos 13 meses. Urek ficou surpreso e perguntou, 13 meses? A princesa respondeu que sim, era uma arma dada diretamente pelo rei Zaard. Há 13 deles no total. Uma princesa que recebe uma arma da série 13 meses ganha o direito de conhecer o rei pessoalmente. É por isso que ela sobe na torre. Ela recebeu uma das armas da série 13 meses e encontrará o rei. E no final ele irá matá-lo. Urek ficou surpreso e respondeu que essa era a mesma história que eles viram na primeira temporada? Zacarda ficou bravo e mandou ele calar a boca. Urek disse, que tal fazer assim então? Ele ajuda a pegar uma das armas da série dos 13 meses ou algo assim. E ela o apresentará a Zaard. Bem, se ele for um vilão, então ele o matará também. De repente, o administrador virou-se para todos os clientes regulares e disse que os bilhetes agora seriam verificados pela tripulação. E pede que todos preparem seus ingressos. E para todas as pessoas selecionadas, a verificação de ingressos começará em 10 minutos. E pede que todos estejam em seus lugares. Zacarda ficou surpreso por tanto tempo ter passado. E então é hora de usar o que ele preparou. E parece que chegou a hora dela usá-lo. Zacarda virou-se para ele e perguntou se seu ingresso havia caído no chão. Urek procurou nos bolsos e viu que o bilhete estava sob seus pés. Urek perguntou a ela desde quando? Zacarda aproveitou o momento e o atacou com sua arma. Urek viu seu ingresso, que estava bem na frente de seus olhos. Ele imediatamente percebeu que aquela era sua passagem. Zacarda pegou o bilhete e disse que estava pedindo perdão, e ali estava seu bilhete verdadeiro, que estava em suas mãos. Urek ficou surpreso e perguntou, que tipo de ingresso é esse? Zacarda respondeu que havia roubado o ingresso de um dos passageiros regulares enquanto estava naquele cruzeiro. Na verdade, antes de conhecê-lo, ela já havia conseguido roubar outro ingresso de outro cliente regular. Ela simplesmente desistiu antecipadamente e fingiu que tinha sido enganada, assim como ele. Mas ainda assim, o objetivo dela é a passagem dele. Urek perguntou se ela havia mentido para ele. Zacarda respondeu que isso era excelente, que a equipe chegaria em breve. Enquanto ela tiver um ingresso, ela terá sucesso.
Urek perguntou o que ela estava fazendo. Por que ele colocou o bilhete ali? Zacarda disse para ele tentar roubá-lo e o chamou de virgem no final. Urek ficou furioso e disse que a mataria imediatamente. Ela acha que ele não consegue fazer isso? Zacarda respondeu que iria denunciá-lo como pervertido. Urek ficou furioso e perguntou o que ela queria dele. Zacarda respondeu que ele deveria tentar roubá-lo. Se ele não consegue fazer isso, como ele vai matar o rei Zaar? Ela mostrará a ele que fingir ser fácil diante de uma pessoa desesperada não é a maneira que vai funcionar. Urek imediatamente sentiu que sua aura havia mudado repentinamente. Algo saiu daquela mulher. Mas de repente um inspetor apareceu e disse que precisava mostrar o bilhete. Zacarda perguntou como ele pôde estar aqui. E ele é realmente quem verifica os bilhetes? O inspetor pediu que lhe entregassem os ingressos. E se eles não fornecerem, ele simplesmente os comerá. O inspetor mostrou-lhes que era proibido embarcar sem bilhetes. Zaharada respondeu que houve algum tipo de mal-entendido. Mas o inspetor começou a gritar que era proibido embarcar sem passagens. Urek respondeu que entendia tudo e que em breve devolveria seu ingresso. Mas Zacarda pediu desculpas e disse que definitivamente obteria a permissão de seu chefe. Mas o inspetor ainda repetia que o embarque era proibido sem bilhetes. Mas de repente o inspetor começou a se multiplicar e usou sua voz para transmitir a eles o que precisava. Mas o inspetor não deixou por isso mesmo e disse que isso era pena de morte. Para quem embarcou sem passagem? Urek perguntou se ele iria lutar com eles. Zacarda respondeu que se eles conseguissem resolver o problema dessa forma, seria um presente deles como forma de gratidão. O assistente virou-se para o administrador e disse que o fiscal ainda não havia chegado. E eles procuraram por aí, mas ele ainda não estava lá. Dungeon ficou furioso e não conseguia entender o que havia acontecido com ele. E novamente comecei a sentir como a energia do Shinshi estava se reunindo. Ele sentiu que Shinsu estava agindo como um ser vivo. E ela está perseguindo um cruzeiro. O diretor também sentiu isso e decidiu verificar ele mesmo, aproximando-se cada vez mais de Shinsu. O diretor se perguntou o que aconteceu enquanto ele esteve fora? E que tipo de pessoa criou um Shinsu tão gigante? O cara estava gritando naquele momento e perguntando onde ele estava, o pequeno bastardo? E eu vi que ele realmente tinha desaparecido. Mas ele perguntou a Shonjin o que ele havia lhe dito antes? Ele disse para ele ter certeza de que estava morto. O menino respondeu que parecia que ele estaria sujeito a punições contínuas de Raab. A esfera perguntou o que o cara ia fazer? Se esses caras entrarem em contato com a constante daquele que atualmente está devorando a luz. O cara disse para ele não dizer coisas tão ameaçadoras. Onde quer que ele vá, ele pode prová-lo, encontrá-lo e matá-lo. Mas ele seguirá o cheiro de sangue. Raab perguntou a Dungeon o que aconteceu aqui. O administrador respondeu que não sabia. De repente, um Shinsu gigante apareceu. Raab perguntou com um olhar surpreso. De repente? Mas o que é esse Shinsu gigante? Ele pensou. Raab estendeu a mão para ele e disse que ele cuidaria do assunto. E que ele ordene que todos recuem. Raab usou sua magia negra contra a magia da luz e tentou extinguir Shinsu com ela. Mas Shinsu era tão grande e forte que sua magia começou a desaparecer lentamente. Mas então, num instante, tudo mudou, e a luz branca começou a desaparecer. Dungeon ficou encantado e disse que era como ele esperava do inspetor-chefe de testes. Foi incrível. Mas Raab achava que isso era real? Não tem como um Shinsu daquele tamanho aparecer sem motivo. O inspetor ainda estava bravo e disse que eles eram clientes regulares inúteis. Como eles ousam se comportar de forma tão descarada depois de infringir a lei? Mas eles ainda enfrentam a pena de morte. É hora de aplicar a pena de morte contra os infratores. O inspetor simplesmente se tornou um monstro e começou a atacar tudo que estava perto dele. Mas Zacarda de repente quis lhe dizer algo. E ela é uma pessoa patética e vazia. E o perdido cavalga sobre as ondas, e que ele seja contido neste navio. No curso inferior do rio, no sexto lago, vive uma fada da água. Ela demonstrou suas novas habilidades e mostrou do que era capaz. Zacarda se tornou uma rainha da água e imediatamente atacou o inspetor que queria lutar com eles. Urek pensou que, como esperava, ela era uma mulher interessante. Mas ela volta à vida. E então ele também não perderá para ela. E ele aceitará batalhas com ele como algo natural, sem nem piscar. Mas o inspetor simplesmente começou a revidar. Mas Urek não se importou e continuou lutando até o fim. Mas,
A cada um de seus golpes, o inspetor simplesmente se desintegrava em moléculas e depois voltava ao seu estado anterior. O inspetor disse que era inútil. E então ele imediatamente repeliu o ataque de um sujeito que havia chegado muito perto dele. Urek percebeu que não funcionava. Mas o monstro gritou que eles eram idiotas e pessoas comuns. E ele foi criado na oficina. Ele é um humanoide Shurelin cheio de Shinsu. Pessoas comuns como elas, que nem conseguem tratar Shinsu adequadamente. E eles não conseguirão nem tocar com o dedo. Urek perguntou, Shinsu de novo? Quantas outras pessoas existem que nem sabem usar Shinsu? Ele sabia que se usasse seu poder especial, provavelmente conseguiria capturar esse fantasma. Mas ele não quer usá-lo aqui. Como esperado, talvez ele devesse tentar usar Shinsu novamente. E o que ele deveria fazer novamente? Mas de repente houve uma grande explosão, e Raab simplesmente tentou fugir para que Shinsu não o atingisse. Raab se virou e não entendeu como isso aconteceu. E como apareceu novamente? Dungeon começou a gritar que tinha aparecido novamente. Então o que eles devem fazer agora? Raab perguntou a Shinsu como ele ousou contradizer sua vontade. Este é o seu território e ele colocou sua energia nele. Mas os caras lá dentro não conseguiram se segurar e ficaram balançando em direções diferentes. Rohan perguntou novamente o que aconteceu. Urek também ficou bravo e perguntou como o motorista conseguiu fazer esse passeio. Zakarda simplesmente aproveitou o momento e atacou imediatamente por trás. Mas o monstro anotou e se esquivou. O monstro imediatamente usou sua energia poderosa e atacou a garota em resposta. O golpe foi tão forte que ela não conseguiu se segurar e quebrou a parede com o corpo. O monstro disse a ela que se ela não devolvesse o ingresso até 30 minutos, ela seria eliminada do teste. Então deixe-o ceder e se deixar ser comido. Zakarda respondeu que isso até o irritava. É por isso que a gestão rígida é a pior. Ela aceita a oferta do principal participante do teste. Quantas vezes ela terá que dizer a ele que conseguiu a multa de forma justa e honesta, graças às suas próprias habilidades? E será que ele vai ao menos ouvi-la uma vez? De repente, uma grama estranha floresceu ao lado dela e a cercou. Esta erva era chamada Rotala rubra. E ela é uma fada que vive no meio do quinto rio. Urek ficou surpreso e perguntou o que era. Zakarda perguntou o que havia de errado com ele. Por que o clima mudou de repente? Urek viu que ela havia se tornado bem forte. Zakarda disse que seu nome é a água que corre pela margem do rio e a torna escarlate. Com a loucura do rio. Este é o nome da ira na realidade. A água começou a lutar contra o monstro e imediatamente o cortou em pequenos pedaços. Mas o monstro ainda estava se recuperando. E assumiu sua forma original. Urek viu que ela tinha cortado. Mas o que aconteceu com ela, ele pensou? E ela simplesmente entrou na torre. E como ele vê agora, ela não é normal. E louco da cabeça. O monstro ficou um pouco surpreso e pediu para parar. E ele admite o que ela disse. Ele vai lidar com isso agora mesmo se ela quiser. E ele realmente sabe que ela recebeu a tarefa do fiscal do exame. Mas o ingresso que ela deveria ter não era o certo. E esse garoto de cabelos prateados tem tudo. E ele segura o ingresso dela. Desde que ela roubou o bilhete de alguém pela primeira vez, ele tem sido seu bilhete. Então deixem que eles troquem os ingressos. Então ambos passarão. Zakarda lhe disse que o monstro queria dizer que ele deveria ter dito isso 5 minutos antes. Zakar atacou o cara e disse que ele se parecia com ele. Será que já está na hora de resolver as coisas entre eles? E que ele entregue o bilhete que deve entregar. Urek respondeu que eles deveriam apenas trocar os ingressos pacificamente, não é? Zakarda disse que não, que ele perderia seu ingresso e seria reprovado, mas ela pegaria este ingresso e passaria. Ela lhe disse isso imediatamente. E agora ele é a vítima dela. Zakarda não perdeu tempo e o atacou imediatamente. Mas o cara conseguiu se esquivar e se defender do sabre dela. Mas naquele momento, Urek agarrou seu sabre e sentiu o fluxo de Shinsu. Ele imediatamente a soltou e deu um passo para o lado. Urek disse que qualquer um pode usar Shinsu. E nesta fase, ele é o único sem Shinsu. Zakarda saltou sobre ele e gritou para que ele morresse imediatamente. E ele entendeu que isso não era apenas um aprimoramento comum. Deve haver algum tipo de limitação. E se ele esperar até o tempo limite passar, ele não poderá trocar os ingressos. Urek percebeu que era apenas uma dor de cabeça e algum tipo de problema. E ainda assim usar todo o seu poder contra essa mulher não parece certo.
Se ele vai fazer as coisas do seu jeito, ele deveria tentar usar Shinsu. Urek decidiu que iria até o fim. E tendo reunido toda a sua energia, ele a liberou para fora. Dungeon gritou para o observador-chefe que ele não havia desaparecido, ele havia reaparecido. E fica ainda maior. E ela já está se aproximando do cruzeiro. Raab também viu que Shinsu estava indo para onde o cruzeiro estava. Urek também ouviu e entendeu que estava indo. Urek sentiu a poderosa energia de Shinsu em suas mãos. Ele viu e não conseguia acreditar que tudo tinha dado certo. Urek perguntou se ela viu. Isto é Shinsu. Ele também pode ver. Zakarda respondeu que o parabenizava. E, a propósito, ele realmente deveria continuar a se reunir desse jeito? Urek perguntou, mas o que está acontecendo com isso? Ele sente que algo está errado aqui. Zakarda aproveitou esse momento para atacar. Mas Urek se virou e respondeu, aconteça o que acontecer, que assim seja. E ele decidiu apontar diretamente para ela. Raab estava observando a direção de Shinsu durante todo esse tempo. E encontrei a sala de onde tudo vinha. O rabino usou sua energia sombria novamente e disse que não havia chance. Todas as pessoas, animais e plantas neste lugar e até mesmo Shinsu foram além da sua vontade. Dungeon virou-se para o diretor e disse que se ele atacasse o cruzeiro daquele jeito, mas os caras nem ligaram e continuaram a lutar. Mas quando viraram a cabeça para o lado, viram que alguém os estava atacando, e a energia não parecia Shinsu. Urek simplesmente se virou e decidiu confrontar essa energia. E ele a empurrou com seu Shinsu. Zakarda também não se afastou e, com seu golpe da espada Shinsu, decidiu ajudá-lo. Ambos se tornaram uma equipe e enfrentaram a energia escura. Ao ver seu rival à sua frente, Urek perguntou o que ele estava fazendo ali. Raab respondeu que o lugar para onde Shinsu está indo é bom para ele. Urek perguntou, então o que é? E se ele tiver alguma reclamação, então deixe-o descer.